a partir das 2 horas da tarde com a Tayla Ramos e o Marco Guarizo. CBN, Café com Política. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, e você? Tudo em ordem, acompanhando, né? Tarcísio, Vivendo, as movimentações, né? em Campinas, né? Estamos vendo tudo, uma coisa de cada vez. Vivendo, né? Tava comentando aqui que o Tarcísio é visto como um possível sucessor de Jair Bolsonaro, mas ele mais uma vez disse que não quer, que ele quer ser reeleito governador do estado. Até que ponto dá pra gente acreditar nisso, hein? Olha, o Felipe Pereira, ele vai começar a falar cada vez mais isso, sabe por quê? Porque ele corre o risco de fazer o que o Dória fez lá atrás, e aqueles que não aprendem com a história acabam se dando mal duas vezes, né? O que o Dória fez lá atrás? Ele abandonou muito antes do que ele imaginava o processo de consolidação da sua imagem no próprio estado de São Paulo, de tentar construir com mais calma, vamos dizer assim, essa base, essa sustentação, e acabou tentando dar um pulo maior do que a perna aguentava, né? E aí ele não só acabou perdendo muito prestígio no estado de São Paulo, como também teve uma candidatura frustrada à presidência da República. No caso de Tarcísio, guardadas as devidas proporções, eu acho que ele está entendendo que o momento exige dele ter mais até, vamos dizer assim, recursos, políticas, projetos, ações no estado de São Paulo, para poder tentar consolidar mesmo a própria imagem dele. Então acho que essa é a primeira lição que ele está tentando extrair dessa história toda. E segundo, ele teve um processo de desgaste muito grande nas últimas, vamos por aí no último mês, pegando o mês de setembro como um todo, embora a gente ainda esteja no dia 23, mas esses últimos dias, ele teve um desgaste muito grande. Por quê? Porque ele saiu de uma figura, como ele era de alguma forma conhecido, até mesmo no meio da classe política, como alguém menos radical, para alguém que embarcou na lógica de radicalização quando sobe em trio elétrico, fala que faria qualquer coisa, que no eventual governo dele na presidência da República assinaria até mesmo perdão presidencial para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí isso sinaliza para ele uma aceitação por parte dos grupos bolsonaristas mais radicais, mas um afastamento muito grande por parte daqueles que não são radicais e que viam nele uma possível figura de construção. Então acho que ele entendeu. Demorou um pouco, mas ele entendeu que com o radicalismo ele não ganha eleição, principalmente. E que ele começou a abrir um flanco muito grande, onde, Felipe? No próprio estado de São Paulo. Que vamos lembrar que é aquela história, né? Território herdado, porque ele não chegou na política com as credenciais dele, Tarcísio de Freitas. Ele chegou a tirar colo do Bolsonaro. Então acho que esse é o ponto central nessa história toda. E quem começou a visualizar uma possibilidade de até mesmo construir uma candidatura mais fortalecida em São Paulo? O Alckmin, o próprio governo Lula, que não vai lançar candidato ao que tudo indica, poderia apoiar o Alckmin ou até mesmo o Márcio França, né? O nome do Alckmin começou a girar e começou a ter aceitação. Ele falou, opa, daqui a pouco eu não só fico com 2 passarinhos em tese voando e nenhum na minha mão, como eu perco, inclusive, o meu lugar aqui. Então acho que foi um pouco essa a lógica, viu, Felipe? Foi um pouco essa a lógica. E também, só um último elemento, com o Bolsonaro não dá para contar, né? A verdade é essa. Por que não dá para contar? Porque ele já fez sistematicamente sinais, né? Já deu sistemáticos sinais de que é mais a família do que o Tarcísio. O Tarcísio é um estrangeiro dentro do núcleo da família Bolsonaro em si, né? Então acho que tem bastante coisa a se pensar aí, por isso talvez ele tenha feito esse recuo. Eu mudo de nome se o Kassab não deu um tapinha nas costas dele e falou assim, Tarcísio, cuidado com a mosquinha azul. É impressionante a influência que o Kassab ainda tem em muitas decisões, né? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Um dos homens mais fortes do governo ali, sem dúvida alguma, né? Uma raposa política na acepção do termo que a gente conhece no campo da política. É isso. Ô Bruno, nós estamos aqui na pendência, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva falar na Assembleia da ONU. Nesse momento estão acontecendo outros discursos. O secretário-geral, o Antônio Guterres, né, que é de Portugal, abriu a Assembleia Geral com um discurso tentando convocar os líderes mundiais para um consenso nas guerras atualmente em curso, né? Lembrando aí que há 80 anos a ONU foi fundada em nome da paz. E aí tem aquela coisa, né? Por que o Brasil sempre é o primeiro país a falar? Existem várias teorias aqui. Tem uma reportagem do portal G1 que
compila essas teorias, uma afirma que o posto foi dado aos brasileiros por conta do prêmio, como se fosse uma espécie de prêmio de consolação por estar fora, né, do Conselho de Segurança da ONU. Outra hipótese é que, para evitar aumentar a tensão entre Estados Unidos e União Soviética na época, né, que já existia a época dos primeiros eventos, o Brasil foi escolhido por ser considerado neutro, mas tem uma teoria que eu acho espetacular. Em tempos muito antigos, diz aqui o chefe de protocolo da ONU, em uma entrevista em 2010, que quando ninguém queria falar primeiro, o Brasil sempre se oferecia para falar primeiro. E assim, agora o Brasil é sempre o primeiro a falar. Tá certo. Que bom, né? Que a gente seja sempre o primeiro a falar, que a gente se torne o primeiro do mundo. Eu não vou achar nem um pouco ruim, né? Não, de jeito de maneira. De jeito maneira. Mas enfim, né? Já que tá falando tanto em soberania, virou moda ultimamente, né? Revivendo a questão da soberania, então que a gente consiga exortar a nossa soberania perante o mundo. Mas acho que tem um ponto interessante, né, Felipe? O Brasil também tem uma qualidade, isso aqui as pessoas pouco falam, que às vezes também existe uma certa síndrome, com todo respeito aos queridos bichinhos, de cachorro vira-lata, né? Ou seja, existe essa certa síndrome, né? É porque o Brasil isso, porque o Brasil aquilo. E o fato concreto é que a diplomacia brasileira, historicamente, não estou dizendo agora a despeito de um governo ou outro da ocasião, mas historicamente a diplomacia brasileira sempre foi marcada pela sua ampla capacidade de diálogo, com a sua postura diplomática, de conseguir estabelecer eixos e conexões em lugares que eram de difícil discussão e de difícil debate, ou pessoas que mantinham um ponto tão, vamos por assim, seus pontos de vista tão enrijecidos, né, que não conseguiam avançar para muito além. Então o Brasil, historicamente, sempre usou desse espaço para poder justamente pontuar questões que são questões mais delicadas com uma certa equidistância dos fatos, né? Então, por exemplo, o Brasil vai tratar de questões de guerra, mas o Brasil não está diretamente envolvido nas guerras. O Brasil trata de certas tensões entre países ali desenvolvidos que estão em constante conflito econômico, diplomático, mas com uma certa distância, né? Então, acho que isso acabou inserindo o Brasil nessa condição que é uma condição especial de fato, conseguir apresentar os problemas logo na abertura que são problemas relevantes no mundo atual, né? No mundo que estava sendo debatido ali naquele exato momento da fala, com essa qualidade maior diplomática, com essa maior sensatez, com esse maior equilíbrio. Então, acho que isso é um ponto extremamente relevante, né, nessa história toda. Bruno, o presidente Lula está nesse momento se posicionando para começar. Como é que chama aquilo lá mesmo? Esqueci o nome do púlpito. Não é púlpito. Púlpito, né? É um púlpito, né? É isso, está começando nesse momento. Vamos Eu sei que é bonito, né? É bonito, isso. Vamos acompanhar junto com a Rede CBN.